Queridos irmãos, queridas irmãs, novamente retornamos dando sequência ao vídeo 39, né? Então aqui nós abrimos com aspas a pergunta feita a Ramatiz. Veja bem, a pergunta feita ao nosso irmão. Mas não nos estamos referindo à ação de matar, isto é, de tirar a vida, porquanto muitíssimas criaturas carnívoras, mas cuja bondade e piedade conhecemos, não são capazes de matar um simples inseto, quanto mais de destruir uma ave ou um animal. Fecha com aspas. Então nós vamos abrir com aspas a resposta do nosso irmão Ramatiz. Olha só para você ver o que o nosso irmão tem a dizer a respeito dessa pergunta. Os corações integralmente bondosos e piedosos não só evitam matar o animal ou ave, como ainda não têm coragem para devorar-lhes as entranhas sobre os temperos de cebola, sal e pimenta. Né? Olha só para você ver. Por incrível que pareça, existe na Terra, sem ser o vegetarianismo, né? E outras seitas, existem seres que são avessos à carne de animal. Não que são contras, não são contra. Mas é uma questão assim, por exemplo, tem pessoas que você oferece a ele uma bebida alcoólica e na hora ele já vai logo dizer, não, eu não bebo. Como existem seres também que não têm necessidade de comer carne, né? Então isso é uma questão, nós temos que levar o conhecimento das pessoas, que isso é uma questão de evolução. Isso não é uma questão assim, vamos dizer, porque mediante tudo que está sendo falado, as pessoas devem, não. Ninguém deve mudar os teus hábitos, ninguém deve mudar o teu comportamento. A pessoa, sim, de acordo com a evolução dela, ela sim é que tem que raciocinar. E de acordo com a evolução dela, ela vai ou diminuir, ou vai abandonar, ou ela vai comer o dobro, o triplo do que ela comia antes. Então o processo, ele é muito assim complexo, é relativo. Cada caso é um caso.
Mas é aquilo que nós temos dito. 99%, ou melhor, 97% dos espíritas não adere, principalmente esta obra de Ramatiz, justamente por não aguentarem a mudança, a transformação, a reforma. Porque você observa que a partir do momento que nós tomamos conhecimento de algo, nos tornamos também mais responsáveis com relação àquela questão. Então tá aí o motivo pelo qual muitas pessoas não aceitam, né? Mas na verdade, o espírita ele não aceita, não é só obras de Ramatiz. Você entendeu? O espírita não aceita o estudo da Bíblia. Então isso denota primitivismo, denota ignorância, porque nós temos que amealhar conhecimento. Olha só, aquele que mata o animal e o devora ainda pode ser menos culpado. Olha só, aquele que mata o animal e o devora ainda pode ser menos culpado, porque assume em público a responsabilidade do seu ato. No entanto, o que não mata, por piedade ou receio de remorso, mas devora gostosamente a carne do animal ou da ave, trucidados por outros, age manhosamente perante Deus e a sua própria consciência. A piedade, à distância, não identifica o caráter bondoso, pois muita gente foge aflita quando o cutelo fere o infeliz animal, mas retorna satisfeita logo que a panela para de ferver e as vísceras se apresentam apetitosas. Olha para você ver como que o processo é inverso com relação àquilo que as pessoas imaginam, né? Olha aqui. Isso lembra o clássico sábado. Ai, meu Deus do céu. Olha onde Ramatiz vai mexer. E são temas que eu adoro. Eu adoro esses temas. Isso lembra o clássico sábado de Aleluia. Aleluia. Você entendeu, né? A psicologia, né? Em que os fiéis se mantêm em estoico jejum de carne na quaresma preceituada pela Igreja, mas estão aguardando ansiosamente que o relógio, o meio-dia, aliás, me desculpe, que o relógio marque o meio-dia, para então se atirarem famintos sobre os retalhos fumegantes que se cozem na moderna panela de pressão,
O homem piedoso que se recusa a assistir à matança do animal é quase sempre o mais exigente quanto ao assado e ao tempero destinado à carne sacrificada à distância. Agora você vai me dizer que isso não acontece na Terra? É justamente por esse motivo que as pessoas não gostam. 97% dos espíritas não aderem a Ramatiz. Por quê? Porque Ramatiz, ele fala as claras. Ele toca no calcanhar de Aquiles da pessoa. Você entendeu? Ele mexe de fato com a realidade atual da humanidade. E é óbvio que a verdade dói, né? Mas que infelizmente tem que ser dita. Não devemos e não podemos, em momento algum, ocultar a verdade e nem armazenar conhecimento. Então, quantas pessoas, são milhões de pessoas, que durante a quaresma, né, mantêm aquele jejum, não cortam o cabelo, não fazem barba, né, não comem carne, enfim, excluem do cardápio da vida dele bastante coisa. Mas quando soa o gongo no sábado da aleluia, vem a desforra. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele não quer ser lembrado dessa forma. Esse jejum, ele é deturpado. Esse jejum, ele é deturpado. Você entendeu? Você entendeu? Ele é deturpado, esse jejum. Na verdade, a quaresma, ela é uma mitologia. É um ritual. Ah, você vai pedir desculpa. Não, eu não peço desculpa perante aquilo que é verdade. Eu peço desculpa, não tenho vergonha de pedir desculpa de forma alguma, quando nos equivocamos mediante certas situações. Mas porque nós também, assim, nos equivocamos. Não somos perfeitos. Perfeito é só Deus. Nós nos encontramos em processo de evolução. Mas a quaresma é mitologia. A quaresma é, vamos assim dizer, é um ritual que foi implantado no seio da humanidade, adeptos do catolicismo, para manter os adeptos nesse processo todo ritualístico. Porque durante esse período todo, sabe, quantos milhões não são revertidos? Quantas verbas? As pessoas não param para analisar se de que tudo isso é um ritualismo financeiro. Isso é uma forma de manter
a humanidade naquele estado de ignorância, presos àquela cegueira. E as pessoas não param para pensar. Como, por exemplo, mesmo a procissão do Senhor morto. Meus amigos, pare para raciocinar. Vamos pensar que há 1000 anos atrás, vamos pensar assim, que há 1000 anos atrás, houve uma procissão do Senhor morto. E depois nunca mais. Até que concordamos. Mas todo ano mesmo ritual, todo ano a procissão do Senhor morto, isso é uma falta de respeito para com nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é falta de respeito. Mas o que eu tenho para dizer? São cegos conduzindo cego. O Papa, os bispos, os arcebispos, os padres, esses são cegos da verdade, conduzindo as ovelhas, que são os adeptos, que por vezes também são cegos. Porque as ovelhas não questionam nada. Elas apenas obedecem de cabeça baixa. E todo ano as ovelhas repetem o mesmo ritual. Retire nosso Senhor Jesus Cristo da cruz para você ver o que acontece. Pode ser até morte. Sabe por quê? Porque os adeptos não querem ver nosso Senhor Jesus Cristo descrucificado. Eles querem ver nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. E é interessante, não só crucificado, como também na procissão do Senhor morto, nosso Senhor Jesus Cristo, aquela imagem toda ensanguentada. Gente, aquilo ali é barro, aquilo ali é gesso, aquilo ali é cimento. Você é que está sendo movido por uma fé cega, que não raciocina, que não age com prudência e com bom senso. Onde você vai parar nessas condições? Todo ano. Falando mal de forma alguma, mas apenas tentando levar você a raciocinar. A raciocinar com bom senso. Você entendeu? Então aqui nosso irmão mesmo ainda fala, olha só, isso lembra o clássico. É como se fosse um time de futebol, um clássico de futebol, um filme clássico, né? Isso lembra o clássico Sábado de Aleluia, em que os fiéis se mantêm em histórico jejum de carne, né? Eles mantêm-se num histórico jejum de carne na quaresma, preceituada pela igreja. Quer dizer, é uma invenção da igreja, é uma forma de manter os fiéis presos àquele dogma,
àquele ritual, mas estão aguardando ansiosamente que o relógio marque o meio-dia, para então se atirarem famintos sobre os retalhos fumegantes que se cozem na moderna panela de pressão. O homem piedoso, que se recusa a assistir à matança do animal, é quase sempre o mais exigente quanto ao assado e ao tempero destinado à carne sacrificada à distância. E não é real isso? Aquela pessoa que detesta ver o animal ser sacrificado, é o que está dizendo aqui, né? A pessoa que é avessa à matança, a ver o animal ser sacrificado, quase sempre é aquele mais exigente lá na hora que o alimento vai ser servido. Ele escolhe a melhor parte do pernil, ele escolhe a melhor parte do boi. Você entendeu? Observe para você ver. Observe para você ver. A pessoa compra um frango assado. Observe para você ver uma coisa no frango assado. Geralmente aqueles que vão partir o frango assado, eles pegam as melhores partes e são aqueles avessos à morte do animal. Se você o convida para ele assistir um animal sendo sacrificado, ele não vai. Eu não, nossa, eu tenho dó. Nossa, eu detesto. Jesus amado, jamais que eu participe de uma coisa dessa. Mas ele vai lá nas coxas, ele vai no peito do frango assado, não é verdade? E tira as melhores partes. E depois, ele volta na segunda vez. Se ele dá uma olhada ali, se ele vê que não tem mais pedaços que lhe satisfaça, ele não come mais. Porque ele já está satisfeito, porque a melhor parte ele já mandou para dentro. Então é sempre assim, esse desculpismo. Não é verdade? É sempre assim. Mas as pessoas não raciocinam. As pessoas não raciocinam que esse processo encontra-se também de acordo com o nível evolutivo de cada um. Encontra-se de acordo com o nível evolutivo de cada um. Às vezes as pessoas veem o nosso irmão Amatiz dizendo dessa forma, mas isso é uma ignorância dizer isso, nós necessitamos dessas proteínas. Onde já se viu uma coisa dessa? Se existe é porque nós necessitamos. Não é assim também não. Se existe é porque nós necessitamos. Onde é que está escrito isso? Nós nos encontramos, queridos irmãos, no corpo físico, justamente para contermos os instintos primitivos, os quais nós trazemos de vidas passadas, que sabemos que são heranças, que é um processo hereditário, que faz parte da árvore genealógica divina, nem é familiar. A árvore genealógica da família cósmica universal. Então, é mais ou menos por aí.
Agora nós fechamos aspas, porque nós vamos para o próximo vídeo.